Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre ditongo e hiato. Quando a gente fala em ditongo e hiato, a gente está falando de encontro de duas vogais em uma palavra. As vogais são A, E, I, O, U. Encontro de vogais, encontro vocálico. Eu coloquei já aqui no quadro algumas palavras para a gente ir estudando, para a gente descobrir a diferença entre ditongo e hiato, tá? Primeiro eu vou circular todos os encontros vocálicos das palavras, depois eu vou fazer a divisão silábica das palavras. Vamos lá, então? Temos um encontro vocálico aqui, temos um encontro vocálico aqui, um encontro vocálico. Aqui também nós temos um encontro vocálico aqui, ó. Aqui. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a divisão silábica, porque a diferença entre ditongo e hiato está quando a gente vai fazer, a gente precisa conhecer para fazer a divisão silábica. Aí, quando a gente faz a divisão silábica, a gente vê se é ditongo ou hiato, tá? Então vamos pegar, vou pegar essa canetinha aqui, ó. Então aqui a gente faz assim, elogio, aqui, epidemia. Tá vendo? Aqui a gente faz o, e, o. Aqui a gente faz moeda. Percebam que nessas palavras os encontros vocálicos foram separados. Cada vogal ficou em uma sílaba. E aqui nós temos G, Ni, O, tá? Vamos fazer aquele outro então, olha, aqui nós temos herói, deixa, mãe, céu e aquário, tá? O que a gente percebe aqui? A gente percebe que nestas palavras o encontro vocálico foi separado, cada um ficou em uma sílaba. Cada vogal ficou em uma sílaba diferente. Cada vogal ficou em uma sílaba diferente, ó, tá? Então aqui nós temos o quê? Hiato. O hiato é o quê? É o encontro de duas vogais que na hora da separação sílaba, cada uma fica em uma sílaba. Cada vogal vai ficar em uma sílaba diferente. Hiato separa as vogais, ok? E aqui, o que aconteceu aqui? O contrário, o encontro vocálico ficou separado. Nós separamos o encontro vocálico não foi separado, nós deixamos o encontro vocálico aqui, ó, na mesma sílaba, tá? Percebe que o encontro vocálico aqui ficou na mesma sílaba. Perceberam isso? Então, a diferença entre ditongo e hiato é que, apesar de ambos serem encontros vocálicos, no momento da separação de sílaba, dos hiatos, as vogais se separam, ficando uma em cada sílaba. E nos ditongos, o encontro vocálico não se separa. O encontro vocálico fica na mesma sílaba. Ok? Observe que eu falei nos ditongos, o encontro vocálico não se separa ficando na mesma sílaba. Eu não falei as vogais não se separam ficando na mesma sílaba. Por que eu não falei vogais? Porque existe uma regra que vocês precisam conhecer, que é não pode haver duas vogais na mesma sílaba. Então a gente não pode falar que são duas vogais. Tá? Então eu falei encontro vocálico, eu não falei duas vogais. Tá? Por que eu não falei? Eu expliquei, porque não pode ficar. E por que existe essa regra que vocês têm que conhecer? Por que a gente não pode falar que são duas vogais na mesma sílaba? Por quê? Porque quando nós temos aqui esse encontro aqui, que fica na mesma sílaba, nós temos uma vogal e uma semivogal. E o que é semivogal? Semivogal é a vogal, a semivogal é quando é aquela que não é pronunciada com bastante ênfase, intensidade como a vogal.
A semivogal, ela tem uma intensidade mais fraca de pronúncia. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a palavra herói, e aqui eu tenho a palavra ouro. Vamos separar isso? Herói, ouro. As duas palavras, nas duas palavras nós temos ditongo, tá? Então, eu não tenho aqui duas vogais. Eu tenho uma vogal e uma semivogal. O I aqui está mais fraco que o O. Aqui eu tenho uma vogal e uma semivogal. Esse aqui é semivogal. O U, geralmente o U e o I, o E, geralmente eles são. Mas vamos pensar nessa regra aqui, ó. Quando ele tem um som mais fraco, é a semivogal. Som mais intenso é a vogal. Então aqui, vamos fazer bonitinho. Então aqui a gente não pode falar nesse ditongo aqui que nós temos duas vogais. Não, nós temos uma vogal e uma semivogal. Nós temos uma vogal e uma semivogal. Ok? Então eu acho que agora vocês entenderam. Então nos ditongos nós temos encontro de vogal e semivogal, tá? E esse encontro é na mesma sílaba. Já nos hiatos, nós temos encontro de duas vogais, por isso que fica uma em cada sílaba. Entenderam? Espero que tenham entendido. Tenho mais aulas sobre encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato, bem completinho também, com bastante dica. É só procurar, porque essa não é a primeira aula que eu faço sobre isso. Eu não fiquei em todos os encontros vocálicos, fiquei só nesses dois, para mostrar bem aqui. E também já aproveitei para falar em vogal e semivogal. Tenho mais aulas sobre isso, com atividades e tudo mais. Gostaram? Deem um like e venham comigo no meu canal, que vocês vão aprender muito. Tudo que vocês quiserem, vocês vão encontrar lá. Tá ok?